Para já conversamos com o General Loureiro dos Santos. Olá, muito boa tarde, obrigada por estar connosco também, nesta festa que no fundo comemora aquilo que é a identidade nacional. Sim, sabe que hoje em dia, especialmente nestes tempos de chumbo, estes tempos difíceis em que nós vivemos, é conveniente as pessoas aperceberem-se de que não há só economia e finanças e coisas desse género, cortes, austeridade. Há outra coisa mais importante, que são os valores. Os valores dos cidadãos que constituem uma pátria que quer continuar livre, no sentido de poder escolher o seu destino e agir em função dos seus interesses. E foi isso que aconteceu em 1640. Em 1640 até lá nós vivíamos de acordo com os interesses da coroa espanhola, especialmente pela ação do Duque de Olivares, que era o primeiro-ministro, digamos assim, de Filipe IV, e era um homem muito centralizador. E os portugueses entenderam que era a altura de viverem de acordo com aquilo que desejavam, com aquilo que queriam. E há sempre nestas coisas um grupo de pessoas que encarna essa necessidade e essa vontade nacional e recuperaram a independência. Portanto, isto mostra, por um lado, que mesmo nos momentos mais difíceis há sempre saídas, há sempre maneira de dar a volta, digamos assim. E, portanto, os portugueses atualmente não devem desesperar. Quer dizer, essa é que é a grande lição para nós, a grande mensagem dos conspiradores, não, enfim, para haver conspirações, claro. Mas a grande mensagem daqueles que arriscaram tudo para fazer com que o seu país fosse novamente independente, é aquilo que nós devemos apreender através do nosso esforço, da nossa vontade, da nossa lucidez. Nós temos que arranjar forma de resolver o nosso problema de maneira que, tirando partido naturalmente das sinergias que se criam com a ligação a outros países no seio da União Europeia, mas entender, pensar e ver e agir sempre em função do interesse nacional, como fazem os outros, como faz a Alemanha, como faz a França, como faz a Holanda. Todos esses países agem em função do seu interesse e as suas políticas são determinadas em função disso e não em função dos interesses dos outros ou em função de uma mítica solidariedade que, em boa verdade, nunca existiu, porque nas relações internacionais não há solidariedade, há interesse nacional. Houve alguns responsáveis portugueses que se convenceram de que não, que também havia solidariedade. Essa solidariedade não existe, conforme hoje é patente, na maneira como, enfim, outros Estados e outras fontes de poder, muitas vezes que nós não conhecemos, tratam o nosso país. Portanto, o nosso país não pode deixar de fazer tudo que puder, nomeadamente de fazer sacrifícios para se libertar desta situação. E de certa maneira, fazer repetir aquilo que os conspiradores fizeram em 1640. Muito bem, estamos a falar de um país que ficou absolutamente destituído de riqueza em 1640 e que foi reerguido com toda a vontade dos portugueses. Nós já vamos continuar a conversar, General Loureiro dos Santos. O General Loureiro dos Santos, não sem antes mencionar que 28 anos de guerra mostra em muito a coragem e a persistência dos portugueses. Sim, isso remete-nos novamente para os valores, isto é, os portugueses, em cada nação, mas em Portugal, caracterizam-se por quererem viver como eles querem. Querem ser governados de Lisboa e não de Madrid, nem de Washington, nem de Bruxelas, nem de Berlim. E isso naquela altura foi o que aconteceu, isto é, o valor patriótico, de autogoverno, prevaleceu de tal forma que eles resistiram 28 anos a um dos maiores exércitos da época, que era o exército espanhol, porque a Espanha estava numa situação já de decadência, mas continuava a ser uma grande potência europeia. E Portugal conseguiu resistir durante 28 anos a uma guerra aqui e em todos os continentes onde combatia, não com os espanhóis, mas combatia com os holandeses, com os franceses, etc. Exatamente. Portanto, mais uma vez a mensagem de que
vale a pena acreditar que Portugal é um país de força, de coragem e de saber, em última instância, dar a volta por cima. Exatamente. Muito obrigada, General Loureiro dos Santos, um Feliz Natal. Muito obrigada.